paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes da Palavra de Deus. E que o Senhor venha enriquecer as nossas vidas com a sua palavra. Vamos à terceira lição, que tem por título o inferno. Existe mesmo o inferno? A Bíblia diz que sim. Em Mateus 18, 8 e 9, diz que o inferno existe. Jesus fez menção, eu vou ler para você, Mateus 18, 8 e 9. Se um de seus olhos faz com que você peque, arranque-o e o jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois olhos e ser jogado no fogo do inferno. Jesus fez menção desse texto, então realmente o inferno existe. A segunda pergunta desta lição diz: o que Jesus disse que acontece no inferno? Marcos 9, 47 e 48 diz que o fogo não se apaga e o verme não morre. Para quem foi criado o inferno? Mateus 25, 41 diz: para o diabo e seus anjos. Existem muitas pessoas com medo de ir para o inferno, mas Jesus Cristo veio para livrar a todos que queiram não estar neste lugar de sofrimento. A pergunta de número 4 diz: como se chama o lago citado em Apocalipse 20, 10? Se chama Lago de Fogo e Enxofre. A pergunta de número 5 diz: quais são os 3 personagens lançados no Lago de Fogo e Enxofre? E como serão atormentados? Apocalipse 20, 10 diz: o diabo, a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados de dia e de noite para sempre. Então você percebe que não é para nenhuma pessoa o desejo de Deus para que o inferno foi feito, mas sim para o diabo e seus anjos. A pergunta de número 6 diz o seguinte: quem será lançado no lago de fogo, juntamente com a besta e o diabo? Apocalipse 20, 15 diz: todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência de que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, para não estarmos contados com o diabo e seus anjos. A pergunta de número 7 diz o seguinte: que tipo de pessoas serão lançadas no lago de fogo? Apocalipse 21, 8 nos diz que o tipo de pessoas são os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Ainda em Coríntios, 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz: os impuros, os idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentos e roubadores. Em Gálatas também a gente vê que os que vão ser contados para estar nessa questão do inferno, Gálatas 5, 19 e 21 diz: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, glutonarias e coisas semelhantes a estas fazem com que as pessoas não desfrutem da graça de Deus, mas sim da condenação eterna. Em Efésios 5:5 diz: os devassos e avarentos. E Mateus 13, 40, 42 diz: todos os que praticam a iniquidade. Então podemos ver que o que nos leva ao fogo eterno, à condenação eterna, é a iniquidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas se aqueles que lavarem a sua vida no sangue do Cordeiro, estará purificado e livre da condenação eterna. A pergunta de número 8 diz o seguinte: o que Jesus vai dizer aos que não obedecem à sua palavra? Mateus 7, 23 diz: apartai-vos vós de mim, malditos vós que praticais a iniquidade.
Pergunta de número 9 diz o seguinte: quantos Jesus disse que irão para a perdição? Mateus 7, 13 e 14. A resposta seria muitos que não quiserem aceitar o nome do Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, na qual deu a sua vida na cruz do Calvário. Pergunta de número 10 diz o seguinte: Deus tem prazer que o homem vá para o inferno? Ezequiel 18, 23. 2 Pedro 3, 9, você pode abrir lá e você vai ver que a resposta é bem clara. E a resposta é não, Deus não tem o prazer. Pergunta de número 11. Por que a maioria dos pecadores se perdem? João 3, 19. Porque amam mais as trevas do que a luz. Amar as trevas é não obedecer à palavra de Deus, é não reconhecer a vida que o Senhor Jesus deu na cruz do Calvário. A pergunta de número 12 diz: qual é a vontade de Deus para o homem? João, você pode abrir lá, João 6, 40, diz que tenham vida eterna. E não uma vida eterna distante do Pai, mas uma vida eterna regalada na presença de Jesus, sem condenação eterna, mas uma eternidade de paz e de alegria. A pergunta de número 13. Como Deus provou que nos ama e não quer nossa perdição? João 3,16. Bem conhecido de todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunta de número 14. Que preço Jesus pagou para nos livrar da condenação? O maior preço que se pode achar. Romanos 5 e 6. Morrendo por nós. Hoje você pode ver alguém morrer por alguém. Você pode ver alguém morrer por amor de um homem e de uma mulher. Morrer por amor de um filho, de um pai, de uma mãe. Mas isso não chega nem perto ao sacrifício que Jesus Cristo fez para livrar eu e você da condenação eterna. Pergunta de número 14. Que preço Jesus pagou para livrar da condenação eterna? Romanos 5, 6 e 8. Morrendo por nós. 1 João 3,16. Dando sua vida por nós. O que acontecerá com aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus? Romanos 5, 9. Serão salvos da ira de Deus. A pergunta de número 16. Somos destinados por Deus para quê? 1 Tessalonicenses 5 e 9. Diz, para a salvação. E a última pergunta diz o seguinte: você já tem seu nome escrito no livro da vida? Apocalipse 20, 15. Você já tem seu nome escrito no livro da vida? Você sabe o que é o livro da vida? Você sabe por que existe o livro da vida? Porque Jesus veio trazer vida eterna, mas também para aqueles que não creem no seu nome, uma condenação eterna. Então é necessário que nós nos conscientizemos de estar com Cristo, custe o que custar. Fazemos tantas coisas, realizamos tantas coisas, achamos tempo para tantas coisas, mas às vezes não achamos tempo para dobrarmos os nossos joelhos e entregar a vida a Cristo. Por isso, juntamente comigo, vamos adorar a Deus, vamos seguir o Senhor Jesus e que Ele provavelmente, com certeza, vai nos dar a libertação da condenação eterna. Esta lição fica por aqui e eu convido a você a estar acessando o site www.poderdapalavradedeus.com.br e você vai achar ali muitas palavras de incentivo, de graça,
de misericórdia, palavra que o pastor Manuel coloca ali no site. Você pode ler, você pode meditar, e as lições que ali estão sendo ministradas. Que o Senhor abençoe a sua vida e que o Senhor esteja dando da sua graça no poder do nome de Jesus. Amém.